aproveitar, enquanto a gente não inicia, fazer um convite a vocês. Na terça-feira, né, Alex? O Iramutec é terça-feira? Segunda, professor, segunda-feira. Segunda, né? Então, aproveitar a oportunidade aqui, que vocês estão presentes conosco, pegar os dados aqui certinho, já fazer o convite para vocês estarem conosco, participando do mini curso sobre Iramutec. Ele é um programa de tratamento de dados qualitativos, né? Vai estar conosco a professora Marina Salerno, ministrando às 19 horas. Então, o curso também é gratuito, os interessados podem acessar o link que está, o Alex vai disponibilizar depois aí o link do PET Educação Física, e pedimos também a possibilidade de nos acompanhar lá. Sempre estamos divulgando diversas atividades, né, que vocês podem ter contato lá com as atividades. Então, o curso do Iramutec será realizado no dia 22 de novembro, então, segunda-feira, com início às 19 horas, também pelo Meet, tá? E ao final da palestra, a gente disponibiliza aqui para vocês, ou ao longo dela, o endereço do link. Então, ficam todos e todas aí convidados a estar conosco nessa última atividade que compõe o Capacita PET. Para quem é específico da educação física, nós teremos outras atividades também ainda relacionadas à sexta mostra PET, de ensino em educação física. No dia 23, portanto, então, na terça-feira, às 13 horas, nós teremos uma fala com o professor mestre Júlio César de Souza, com o tema As possibilidades e limitações do treinamento resistido nas academias ao ar livre. No dia 2 de dezembro, então um pouquinho mais distante, às 19 horas, uma palestra sobre esporte em programas extracurriculares no contexto escolar. Será ministrado pelo professor Hiller Silva Reverdito, da Universidade Estadual do Mato Grosso. E no dia 7 de dezembro, então, finalizando a amostra PET, às 19 horas também, a palestra sobre pedagogia do futebol de mulheres, com os palestrantes, os petianos Giovana, Aline e Leonardo. Então, fica aqui o nosso convite, em que pesem essas atividades sejam predominantemente, né, para profissionais da área da educação física. Ela não impede que vocês tenham interesse em participar, tá? Então, de antemão, fiquem todos convidados aí a estar conosco nessas atividades ao longo do mês de novembro e dezembro. Bom, então vamos dar início, dá um tempinho para acho que todos chegarem. Meu nome é Alex, eu faço parte do PET Educação Física e eu vou estar aqui auxiliando a Amy no mini curso. Bom, essa é mais uma ação do Capacita PET, de desenvolvida em colaboração com os demais PETs, que são de agro, de sistema, de computação, de elétrica e de PET farmácia. O Capacita PET é uma ação que, por meio de mini curso, oferece uma ampliação da graduação. E hoje teremos como ministrante do mini curso a Emily Silva Peixoto. Ela é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, graduada em Direito pela Universidade do Mato Grosso do Sul também. Atualmente exerce função de assessora jurídica no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. E com isso, eu queria ressaltar uma coisa, que o formulário de presença e de avaliação serão disponibilizados no chat após a fala da Emily. Então, uma coisa que ficou acordada entre eu e a Emily, caso vocês tenham dúvida em relação ao que ela for ministrar agora, vocês podem interromper a fala dela ou mandar no chat, que logo após ela terminar a fala dela, eu vou interromper e falar a possível dúvida que vocês têm. Com isso, então, eu passo a palavra para você, Emily. Bom dia novamente a todos aqueles que ingressaram agora. Obrigada, Alex, pela apresentação. Obrigada ao professor Júnior e ao PET Educação Física. Eu vou colocar os slides aqui para a gente começar. Só um minutinho. Compartilhar essa tela com vocês.
Vocês estão vendo bem? Sim. Sim. Ok. Eu já ressaltei um pouquinho no começo, mas agora já iniciando a apresentação, é um mini curso sobre normas ABNT, e como combinado, a gente vai se focar sobre as questões de citações e referências pelas normas ABNT que a gente possui hoje aqui no Brasil. Caso existam algumas outras dúvidas que às vezes não sejam tecnicamente referentes a ela, e às vezes alguma formatação de trabalho, a gente pode tentar responder posteriormente. E reforçando que o Alex já falou, se for alguma dúvida assim, de algum assunto que eu acabei de mencionar, não se sintam acanhados, podem me interromper que a gente tenta solucionar a dúvida, ou se for alguma coisa mais tranquila, a gente deixa para o final e responde todo mundo junto também, não tem nenhum problema. Sobre as normas ABNT, já só para demonstrar com base no que essa apresentação foi feita, eu trouxe a NBR de referências, que é a 6023, que ela foi atualizada recentemente, a 10520 para citações, que ainda não está atualizada, então ela é de 2002. Essas são as principais normas da ABNT sobre o que a gente vai falar hoje, mas a gente vai encontrar alguns outros assuntos que podem ser úteis para a gente nas outras NBRs, que eu deixo aqui a numeração e identificação delas que a gente pode vir a utilizar. Além da NBR, geralmente nós utilizamos para formatação e para citações e referências os livros de metodologia científica e as normas específicas de cada curso. Porque, a depender, por exemplo, do curso de farmácia, o curso de direito, existem formatações específicas que às vezes um curso dá para um e é diferente do que consta na ABNT, e isso não impede ou prejudica o trabalho. Então, a gente sempre tem que ter em mente de seguir a NBR, mas também ter as normas do curso para a gente trabalhar nessas questões de formatação. Quando a gente pensa em citação, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual o modelo de citação que eu vou utilizar durante o trabalho. Ele vai ser o autor data ou ele vai ser o sistema numérico? São esses dois tipos de formatos de citações que a ABNT traz para a gente. E aqui a gente vai tratar do autor data, por ele ser um dos formatos mais utilizados pelas revistas acadêmicas e pelos cursos, e também porque ele possibilita ao autor a utilização de notas explicativas. Quando a gente utiliza o sistema numérico, que é aquele sistema por nota de rodapé, que a gente vai numerando bem nas notas de rodapé os trabalhos e as referências, a ABNT proíbe que você faça citações explicativas de algum assunto que você está tratando no seu texto. Então, isso às vezes prejudica o autor ou acaba vinculando ele a uma situação que pode prejudicá-lo lá na frente. Então, a gente prefere e as revistas dão preferência ao autor data. Pelo menos no campo do direito é assim, eu já vi em algumas outras revistas de educação física também se utilizam dessa metodologia autor data. Uma outra questão do sistema numérico que a gente sempre tem é que quando a gente utiliza ele, a gente tem que ter a utilização daqueles termos de id, bid, opcit, então isso também atrapalha um pouquinho. Para quem domina o autor data, o sistema numérico foge um pouquinho dessa situação. Então, eu vou trabalhar com vocês o sistema de citação autor data, que é aquele que a gente coloca sobrenome, ano e página, ou só sobrenome e ano do autor, e a partir dele a gente vai esclarecendo essas dúvidas. A partir do sistema autor data, a gente tem 3 formas de citação que a ABNT nos permite fazer. A citação direta, a citação indireta e a citação de citação, que é o APUT. A citação direta, a gente possui 3 informações que elas são obrigatórias e precisam constar no seu texto quando você faz ela. É o sobrenome do autor, o ano de publicação da obra que você está citando e o número de página. O número de página é um item obrigatório, mas em alguns casos a gente vai perceber que acontece da gente não ter o número de página. Então, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Durante a citação direta, você pode indicar supressões no texto, interpolações e destaques, sejam eles feitos pelo autor ou feitas por você mesmo. Tudo isso você precisa colocar no seu texto para que ele fique identicamente aquilo que você está trazendo da obra original. Então, sempre que você for fazer uma citação direta, seja ela
com 3 linhas, seja ela recuada, ela precisa estar idêntica à obra que você trouxe originalmente para o seu texto. As supressões, elas são feitas pela utilização de colchetes, então, às vezes, você traz um texto, ele é muito extenso e você quer só determinada informação, você suprime aquele texto e indica essa supressão a partir dos colchetes com 3 pontinhos. Se você for incluir uma interpolação ou um acréscimo explicativo de alguma situação que não consta na citação, mas que ela é necessária, você pode colocar isso entre colchetes e incluir a informação que você precisa. Os grifos e destaques, geralmente o texto original possui, alguns deles possuem, outros não. Então, se o texto original possui um grifo ou um destaque relevante, a gente coloca logo em seguida da indicação, grifo do autor. Se sou eu que preciso fazer esse destaque, que eu acho relevante no meu texto, logo após as indicações de informações que a ABNT requer, a gente coloca grifo nosso, para destacar que aquela obra não está grifada, mas que no meu texto eu achei relevante, então eu estou destacando para o leitor. Isso é um exemplo de citação direta. Ela é pequena, então é uma citação de 3 linhas. Citações até 3 linhas no seu texto, elas não precisam vir recuadas, então você vai abrir aspas duplas, incluir o texto original, fechar aspas e colocar a indicação da obra que você está citando. Essa indicação, ela geralmente vai lá no final, com o sobrenome do autor, o ano e a página, mas aqui nesse exemplo que eu trouxe, ela também pode vir no comecinho. Silvio Santiago, abro parênteses, indico o ano e a página, o autor já está indicado no texto ali por fora, fecho parênteses, trago a citação para o autor. Essa citação eu deixei embaixo como ela constaria nas referências, mas não é necessário a gente falar sobre isso agora, a gente vai falar lá no final. Então, essas são os 3 elementos necessários dessa citação direta. Sendo curtinha, não precisa do recuo. Sendo uma citação mais longa, a ABNT exige que, além das 3, sendo uma citação superior a 3 linhas, ela precisa vir recuada num recuo de 4 centímetros em tamanho menor. Ela não indica o tamanho, geralmente utilizamos tamanho 11 ou 10. 10, como são as notas de rodapé, os cursos colocam 11, mas não tem prejuízo se você colocar tamanho 10 também nas suas nas suas citações recuadas. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, foi um exemplo para demonstrar a questão do grifo. É o mesmo texto do exemplo anterior, mas como vocês veem, eu quis grifar, eu achei interessante o destaque final desse texto, então eu coloquei os sobrenomes dos autores que eu estou citando, o ano da obra que eu estou citando, a página, e lá no final a indicação que esse grifo é um grifo meu, não é um grifo do autor. Se fosse um grifo do autor, eu colocaria grifo do autor, indicando isso. Citações em língua estrangeira. Citações em língua estrangeira é uma situação que a ABNT não traz muita informação. Ela apenas fala que as citações em texto estrangeiro precisam ser traduzidas pelo autor, incluindo logo após a chamada da citação a expressão tradução nossa. Seria mais ou menos o que a gente coloca aqui nesse exemplo. Rainer, 1962, página 463, tradução nossa. Mas eu posso citar um texto original no corpo do artigo, ou da minha dissertação, ou do meu TCC? Isso a ABNT não fala para a gente. Como ela tem essa indicação de que é necessário traduzir o texto, o que ocorre muito e que geralmente ou as normas do curso vão trazer para você ou seu orientador vai indicar é que você possa colocar o texto original, sendo ele em espanhol ou em inglês em outra língua, no corpo do texto e a tradução logo na nota de rodapé, indicando a texto original que você trouxe. Não é muito recomendado fazer essas citações originais em língua estrangeira de forma excessiva no texto, porque como é um trabalho científico e a gente está com o trabalho científico, a finalidade é compartilhar o conhecimento e fazer com que outras pessoas consigam compreender aquilo que a gente está trazendo. O leitor não é obrigado a ter conhecimento de uma língua estrangeira.
Quem está lendo, às vezes ele não vai ter conhecimento do alemão, do inglês. Então, é sempre interessante você ter essa interesse e essa sensibilidade de verificar se é realmente necessário você trazer aquilo em língua estrangeira no corpo do texto, ou se você pode fazer uma citação indireta e colocar uma tradução, ou mesmo uma citação indireta já traduzida, indicando tradução nossa, como é o que a BNT traz, e colocar esse texto original na nota de rodapé. Como a gente está falando de uma omissão da ABNT, então isso fica um pouco a critério dos cursos e dos nossos orientadores. Alguns problemas comuns na citação direta é que a gente às vezes vai se deparar com trabalhos que não têm página. Trabalhos com páginas da internet, quando você precisa citar uma lei, igual o site do Planalto, eu vou pegar uma lei federal e eu não tenho um número de página para incluir nessa citação direta. O que eu faço? Geralmente indica-se que se você tem uma citação direta, que você realmente precisa citar aquela informação, mas você não tem página, faça uma citação indireta. Traga, remodele ela, faça uma contextualização dessa informação, reúna todas as informações que você quer constar ali no seu texto e faça a citação indireta indicando só o sobrenome e o ano daquela informação citada. Mas, caso você de fato necessite que conste esse texto original citado diretamente, existe a possibilidade de você incluir logo após o autor e o ano, o NP. O NP não é da ABNT, não é uma NBR, não é uma informação que está na NBR. Ela é utilizada pelo modelo de citação da APA, que é um outro tipo de formato de citações e de formatações de trabalho, que não é do Brasil, ela é de um outro lugar. Então, caso a banca que você está trabalhando aceite, e o seu orientador também aceite isso, você pode indicar o NP, falando que aquele trabalho ele está sendo citado diretamente, mas ele não possui página, como sites, trabalhos disponíveis na internet e tudo mais. Mas isso é sempre bom ressaltar que você precisa conversar, identificar se é de fato necessário e verificar com o seu curso. Porque, geralmente, citações diretas que não possuem página, elas podem acabar não tendo um valor significativo de citação no seu trabalho. Então, às vezes, você faz aquela citação, mas ela vai ser considerada irregular porque ela não tem a página, que é um item obrigatório pela ABNT. Então, é sempre a gente peca por tentar não realizar esse tipo de citação, a menos que seja excepcional, você vai incluir essa informação como não paginado, que é o significado dessa sigla colocada aí embaixo. Saindo da citação direta, a gente entra na questão da citação direta, a gente vai entrar na indireta. O que é essa citação indireta? A transcrição com as suas próprias palavras das ideias retiradas de um texto original. Pode ser 3 linhas ou você pode simplesmente pegar a ideia central do autor, que é de um capítulo de um livro, e condensá-la numa citação indireta. É uma das melhores formas de citação e a mais recomendada para trabalhos acadêmicos, mas ela precisa que você tome um certo cuidado com relação ao plágio. Por quê? Na citação indireta, eu não vou estar colocando a página, eu vou estar trazendo a ideia central do autor. Então, muitas vezes, você acaba lendo tantos trabalhos e pode se esquecer de citar aquela informação. Isso pode acabar gerando um plágio. Ou você pode citar erroneamente, também pode acabar gerando um plágio. Essa questão do plágio, ela é bem delicada, porque muitas vezes ele não é intencional. A gente não está atento a construindo um texto naquilo de, eu preciso referenciar a informação A, B, C e D. Então, quando você está trazendo e construindo todo o seu arcabouço de informações, a gente peca por sempre estar colocando ali da onde surgiu. É muito difícil a gente ter uma ideia que seja originabilíssima durante aquela construção. Então, às vezes eu estou trazendo um contexto histórico
Isso não foi criado por mim, isso foi criado por outros autores. Então, indiretamente, eu vou referenciá-los para que eu não chegue a plagiar a obra dessas pessoas. Plagiar é uma situação delicada, né? Você é antiético e, além de ser antiético, pode ser considerado crime, né? Você está utilizando obras de outras pessoas como sendo suas. E é por isso que a gente precisa sempre prezar na citação indireta de trazer o autor exato, o autor original que fala sobre isso. Você não deve assumir para si a propriedade intelectual de algo ou de alguém que já construiu aquela informação. Mas, para você não incorrer nisso, você pode descrever no seu texto as ideias desse autor e logo em seguida falar que essas ideias se referem ao fulano de tal ou ao ciclano e, com isso, excluir a questão do plágio. Sobre a citação indireta, considerando todas essas informações, a gente vê aqui um exemplo bem interessante. Tem um texto nesse exemplo que fala sobre a queda de natalidade, modificações da estrutura etária da população brasileira. O autor, quando estava construindo esse texto, falou: eu preciso citar essa informação, mas eu quero fazer uma citação indireta. Eu vou trocar essas palavras? Eu vou colocar sinônimos? Não necessariamente. Eu vou ler, vou extrair a ideia que esse autor escreveu, e a partir dessa ideia extraída, eu vou construir essa informação com as minhas próprias palavras, explicando isso e trazendo para o contexto do meu texto que eu estou construindo. Então, a partir desse exemplo que está em amarelo, pode ser construída uma citação indireta, como está abaixo. Ele falou sobre a queda da natalidade, da modificação da estrutura etária, e embaixo eu coloquei que essa nova realidade social, surgida após as mudanças demográficas na sociedade brasileira, provocou uma inversão da pirâmide etária com aumento da proporção de idosos, fenômeno também denominado envelhecimento populacional, parará, parará. É uma citação indireta. Você percebe que não foi trazido as palavras exatas do texto original, mas ele também não foi copiado apenas alterando determinadas palavras por sinônimos. Você traz de fato a ideia central daquele autor, mas você modifica-o considerando o contexto do que você está construindo e trazendo isso para a sua obra. Esse também é outro exemplo de citação indireta. Não é só sobre um trecho, você pode pegar uma citação indireta de várias informações de um trabalho e transformá-la em um pequeno parágrafo resumindo isso na informação que você precisa. Então, por isso que ela é uma citação muito recomendada. Às vezes você tem uma obra muito extensa ou o pensamento de um autor que é muito importante, você pode resumir esse pensamento em alguns 2, 3 parágrafos de, às vezes, obras que são coletâneas, referenciando isso, obviamente, e colocando essa ideia sem incorrer em plágio. Então, facilita muito o trabalho, você não fica com um texto cansativo e também agrega muito ao que você está construindo. Sobre as citações ainda, seja ela direta ou indireta, a gente se depara com alguns problemas ao trazer vários autores para as obras que a gente utiliza. Você pode ter trabalhos para referenciar com um único autor, que é o que a gente vê geralmente, Marx, 1989, página 10. Mas eu também posso ter 3, 4, 10 autores em um único artigo ou em uma única obra. Como eu faço essa referência? No corpo do texto. Eu vou citar obras com 3 autores, indicando os 3 sobrenomes. Eu indico os 3 autores a partir do seu sobrenome, separando eles por ponto e vírgula, como aqui, Silva, ponto e vírgula, Santos, ponto e vírgula, Ferreira, o ano e a página da obra. Ou só o ano, se for uma citação indireta. Se existem mais de 3 autores nesse trabalho, a ABNT te dá 2 opções. Colocar os 4 ou mais sobrenomes, entre parênteses, e lá embaixo também na referência, colocar todos esses nomes, ou você pode colocar a partícula etial, que é uma partícula em latim, que indica outros autores, e ela vem em itálico. Então, são Silva e mais 5 autores, eu vou indicar Silva, etial, ponto,
vírgula, 2001, página 9. Esse estial fica mesmo em itálico, porque é uma palavra estrangeira no seu texto. Então, ele fica dessa forma resumida, não prejudica, é autorizado pela BNT. Se esses autores são diferentes, mas eles possuem sobrenomes iguais, igual José Afonso da Silva e José da Silva. São 2 Silvas, eu referenciaria os 2 Silvas, só que eles possuem sobrenomes idênticos. Eu colocaria o prenome por extenso. Então, seria J. Silva, J. Silva. Se mesmo assim eu tenho a coincidência, como esse caso, eu preciso colocar o prenome dele por extenso. Então, ficaria José Silva e depois João Silva, ou José, ou outro sobrenome que a gente tenha. Por quê? Eu preciso separar para indicar ao leitor que eu estou falando de obras diferentes, mesmo que os sobrenomes sejam iguais. E se eu tenho o mesmo autor, e estou utilizando várias obras dele, e essas obras possuem o mesmo ano? Eu vou colocar na indicação do ano a letrinha A ou B, ou continuando o alfabeto se forem outras obras do mesmo ano. Igual no exemplo, eu tenho 2 obras do Silva, mas do mesmo ano, 2010, mas elas são diferentes. Então, eu vou colocar Silva 2010A e Silva 2010B, indicando de qual eu estou falando. Na referência, esse Azinho e B também, eles vão constar lá embaixo, para quando a pessoa consultar o seu trabalho, ele saber que o A é referente ao trabalho A e o B é referente ao trabalho B, que você indicou. Citações indiretas com documentos da mesma autoria publicados em anos diferentes. Eu tenho, por exemplo, o Dreyfus, ele possui vários trabalhos, e eu quero indicar que nesses vários trabalhos ele sustenta uma ideia X. Eu vou colocar Dreyfus, a indicação de todos os anos das obras que eu consultei, e vou fechar os parênteses. Não tem como indicar a página, porque nesse caso seria de fato uma citação indireta. Eu estou resumindo a ideia desse autor que consta em obras de anos diferentes. E se eu tenho várias obras de autores diferentes mencionados simultaneamente, eu separo eles dentro do parênteses com ponto e vírgula, indicando também o ano de cada obra delas. Então, às vezes, você vai se deparar no seu curso, durante a construção do seu TCC, que o Cross, o Knox e o Mezirow, eles falam sobre o mesmo assunto e falam na mesma linha de raciocínio. Eu vou colocá-los citando, obviamente, as obras desses 3 autores, mas eu posso resumir isso, em vez de citar um por um, eu posso resumi-los em um único parágrafo, falando que essas ideias são desses 3 autores, de acordo com as obras de 84, 86 e 91. Isso ajuda, né, na citação direta e na citação indireta, e é autorizado também pela BNT, de forma que você consiga ter mais espaço para escrever, e também formatações que auxiliam você na construção do seu texto. O APUD, ou a citação de citação, é a mais polêmica, né, que a gente tem na hora de construir um texto, porque você não está consultando o texto original. Ela é uma citação de uma citação, então você vai pegar um livro e esse livro vai estar falando de um outro autor, e às vezes você acha que aquela citação desse autor muito interessante, você quer citá-lo também, mas você não tem acesso a essa obra que ele mencionou. Então você vai fazer uma citação de uma citação. A ABNT define ela como citação direta ou indireta de um texto que você não teve acesso. Ela não é recomendada, ela não agrega tanto valor assim para um trabalho acadêmico. Se você às vezes está fazendo uma dissertação, como esses tempos eu defendi a minha dissertação, isso foi destacado na banca, né? Existiam alguns APUDs e foi feito um destaque falando que esses APUDs eles poderiam ser retirados em alguns casos. Então, era interessante que o autor se deparasse com isso e tentasse utilizar o menos possível essa forma de citação. Mas, às vezes, ela é necessária, como nos casos que algumas vezes a gente se depara, então eu vou ter que colocar essa palavrinha em itálico no corpo do texto, que significa citado por. Como que eu faço isso? Nesse caso da minha dissertação,
Era uma obra da Flávia Piovesan que ela citava o Henkin. A citação do Henkin era muito interessante, só que ele é um autor estrangeiro e eu não consegui essa obra estrangeira dele. Não tinha na internet, não tinha nas bibliotecas, mas ela tinha uma informação muito relevante para o trabalho, então eu me obriguei a utilizar o APUD. A obra era Henkin com outros autores, então ficou Henkin et al., citado por Flávia Piovesan na obra 2018, página 437. Depois de citar o Henkin, a gente se pergunta, quem que eu coloco na referência? Porque eu estou citando o Henkin, mas isso está na Piovesan. Na referência, eu vou colocar só Piovesan. As referências dos textos acadêmicos, quando a gente constrói ele como uma dissertação, um TCC ou uma tese, eles constam apenas obras consultadas. Elas não constam obras que você citou como APUD, até porque você não teve acesso àquela obra que você utilizou. Você só viu a citação feita pelo autor que você consultou. Então, você não cita ela, você só cita, por exemplo, aqui nesse caso, a Piovesan. Ilustrações. As ilustrações não estão nem na NBR 6023 e nem na NBR 10520. Elas estão na NBR 14724 de 2011. As ilustrações precisam conter referências também. Às vezes eu vou construir uma tabela, ou um quadro, ou um gráfico, só que essas informações não são minhas, são de autores, são de tribunais com dados de processos, são de dados estatísticos do IBGE, e eu vou construir essa tabela, eu preciso referenciar as informações que estão nela. Como eu faço isso? Quando se tratam de ilustrações, a gente sempre vai identificá-la pela palavra que a designa. Ela pode ser um desenho, ela pode ser um fluxograma, um gráfico, um quadro, uma figura ou uma imagem. Em seguida, eu vou colocar o número de ocorrência dela no texto. Então, eu posso ter várias figuras, vários quadros e vários gráficos, e eles vão ter uma numeração sequencial. Gráfico 1, 2, 3, 4, etc. Imagem 1, 2, 3 e em sequência. Logo após a indicação dessa ocorrência, eu coloco a imagem, a figura que eu estou utilizando, e ao final eu vou colocar a fonte consultada, que pode ser a fonte de um tribunal qualquer ou a fonte do seu próprio texto, você vai colocar como você, próprio autor, na legenda, mas ela precisa ser indicada, mesmo sendo você mesmo que tenha feito, ela precisa constar ali. Esse é um exemplo, também foi da minha dissertação, eu trouxe para ilustrar melhor para vocês. É um gráfico construído sobre a presença de mulheres no Poder Legislativo Federal. Essas informações não são minhas, essas informações eu retirei das obras de Miguel e Rangel e do Tribunal Superior Eleitoral. Mas esse gráfico não é dele, esse gráfico foi elaborado por mim. Então, eu vou colocar na fonte dessa ilustração o nome de todos eles, separados por ponto e vírgula, e a indicação que foi elaboração própria. Isso ocorre como imagens ou com outras tabelas e quadros. Chegando nas referências, a gente vai se deparar que tudo aquilo que a gente trouxe no texto, ela precisa constar ao final do seu trabalho na parte de referências bibliográficas. Elas estão na NBR 6023 de 2018, atualizada, e elas precisam estar em tamanho 12, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas por espaço simples. Elas não são justificadas como texto, elas são alinhadas à margem do lado esquerdo. Muitos trabalhos, às vezes, colocam como justificado, como todo o texto vem sendo feito, mas pela ABNT isso não ocorre. Os elementos essenciais são variados, porque, de acordo com cada coisa que você citou, existem elementos que são obrigatórios e outros não. E o destaque também pode ser diferente. Em trabalhos acadêmicos como um todo, que são os monografias, teses, dissertações, teses de pós-doutorado e etc., eu preciso incluir o autor, e ele vai ser intitulado a partir do sobrenome, vírgula, o nome completo, o título dessa obra, subtítulo se houver, o grifo vai ser só no título, ele não grifa o subtítulo, o ano de publicação, no caso, o ano de depósito, o tipo de trabalho.
Então, aqui você vê o Aguiar, eu grifei o título do trabalho dele, que é a avaliação da microbiota bucal. O ano de depósito dele foi o ano de 2009. Que tipo de trabalho é? É uma tese. Ela se refere qual é o grau e o curso relacionado. É um doutorado em cardiologia. A vinculação acadêmica é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O local e data de apresentação, São Paulo, 2009. Ficou repetido, mas não tem problema. Tudo isso separado por vírgula. Se esse trabalho estiver disponível na internet, eu preciso acrescentar disponível em, acesso em. O disponível em, antes da alteração de 2018, vinha com a necessidade de você colocar 2 Vzinhos, eram os Vzinhos que ficavam assim, né, indicando o sublink de acesso. Atualmente, com a alteração de 2018, a gente não precisa mais utilizar. Então, você só coloca o hiperlink, ponto, acesso em, ponto. Livros e capítulos de livros. Os livros ou capítulos, eles são referenciados com o nome, você coloca o sobrenome do autor, em seguida o nome, o título da obra, no caso, para você ver, Vida Organizada, como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. É o título da obra inteira, mas eu grifo apenas o seu título, não o subtítulo, o local da editora, o nome da editora, o ano, e no caso ele é um e-book, eu indiquei como e-book, mas ele poderia estar disponível na internet, ou eu poderia parar no 2014 se fosse uma obra física que eu tenho acesso para construir o texto. Se é um capítulo de livro, eu vou fazer praticamente a mesma coisa, mas vai mudar um pouquinho. É um capítulo de livro sobre os Santos. Os Santos, ele tem um capítulo sobre a colonização da terra dos Tucujus. Eu só consultei esse capítulo para o meu trabalho, então eu vou colocar o nome dele, Santos, FR, a colonização da terra, ponto, e eu vou indicar que este texto, IN, está no trabalho História do Amapá. Então, o IN serve para indicar que ele é uma parte dessa obra, um capítulo desse livro. Eu vou colocar em seguida a referência dele, o primeiro grau às vezes é facultativo, você não precisa colocar. A editora é obrigatório, né? Segunda edição, Macapá Valcã, 1994, e a página, lá no final, página 15 a 24, que se refere ao espaço, né? O tamanho desse capítulo que foi citado, ou o tamanho dessa parte que foi citada. Então, ela vai constar ali no finalzinho da sua referência. Sobre os artigos. Os artigos, eles possuem elementos diversos dos livros, mas que se assemelham em questões essenciais. São eles o autor, o título do artigo ou da matéria, o seu subtítulo, se ele existir, o título do periódico, que é necessário, é um item obrigatório, o seu local de publicação, o ano, volume, número ou edição, as páginas inicial e final e data e período de publicação. No caso aqui, eu tenho um artigo de vários autores, eles podem estar assim, citados todos eles juntos, mas eles também podem estar como etial, não tem problema, você vê que foi colocado todos eles. Aí eu tenho o título desse artigo, que é um assunto relacionado à medicina veterinária. O grifo, ele não vai vir, esse destaque feito para referência, ele não vem a partir do título ou subtítulo da obra. No caso dos artigos, eu vou grifar o nome do periódico que eu estou utilizando, no caso, Veterinária e Zootecnia. Essa revista Veterinária e Zootecnia de São Paulo, o volume 18, número 4, e as páginas. Aí eu tenho o ano, e ela é uma obra de suplência 3, né, o supletivo 3. De fato, eu não sei qual a significação, foi um exemplo trazido da própria BNT. Mas também pode ser diferente. Eu tenho aqui um artigo da área de educação física e eu trouxe, em vez de trazer a referência, eu trouxe o local de onde a gente extrai essas informações. Nesse caso, é um artigo da Goellner Silvana Villodri. O título do artigo é Mulheres e Futebol no Brasil, entre sombras e visibilidade. Ali está o resumo, aqui no cantinho está as informações sobre a autora. E ao final da página desse artigo,
está ali embaixo a indicação da revista. Essas são as informações essenciais que a gente vai encontrar para citar esses artigos quando a gente encontra. Então, muitas vezes você tem a obra ali, mas onde eu procuro essas informações? Essas informações geralmente vêm nessa notinha de rodapé da revista, ou embaixo ou em cima, ou na página da revista, ela vai colocar do ladinho. Aqui, como a gente pode ver no canto direito inferior, tem como citar. Então, ali, às vezes, a gente tem essa opção de algumas revistas, elas já indicam essas informações essenciais para você colocar no seu texto. Se elas não indicam, se a revista não possui essa opção, né, a gente vai atrás dessas informações do artigo que estão ali na nota de rodapé, no cabeçalho da revista, ou nessa página de divulgação do artigo referente àquele ano ou àquela edição, elas vão estar nessas partes para a gente procurar incluir. Eventos como um todo, a gente vem tendo muito evento, né, online, eventos presenciais existiam também há alguns anos atrás, né, lá depois antes de 2020 a gente tinha evento presencial. Então, eles também podem ser referenciados, citados e referenciados, mas eles possuem elementos essenciais que precisam constar. Ele tem que ser o nome do evento, como a gente não tem um autor específico, a gente coloca o nome desse evento. A numeração desse evento é o evento 10, é o evento 71, é o evento 23º, etc. O ano e o local da cidade da realização desse evento, o título do documento, geralmente os eventos eles são resumidos em anais, seguidos dos dados de publicação. No caso, a ABNT traz esse primeiro exemplo, que é o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, mas a gente pode pegar um pouquinho mais próximo da gente a reunião que teve da SBPC. Então, foi um evento ocorrido na Federal, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e eu posso referenciá-lo dessa forma. Reunião anual da SBPC 71, que é o número do evento, foi no ano de 2019, na cidade de Campo Grande. O que eu vou grifar? Os anais. Anais, resumos da 71ª reunião anual da SBPC, entre 21 e 27 de julho de 2019. A publicação foi feita por Campo Grande a partir da UFMS, mas também por São Paulo SBPC. Então, eu vou indicar as duas, separadas por ponto e vírgula, e eu vou colocar ao final que são anais disponíveis na internet a partir do link. Aí, como você pode ver, o link não tem aqueles vizinhos, e a gente vai colocar o acesso também quando a gente acessou essa informação. Quando a gente coloca o acesso, você sempre vai resumir o nome do mês que você está utilizando. Então, se é novembro, como ficou aí, ficou 9.2001. Eu não coloco 1º de novembro de 2021, porque fica muito extenso e a BNT traz para você que você coloque ele abreviado. O único mês que não é abreviado é o maio, que não tem como você abreviar. Então, janeiro fica Jan, fevereiro Feve, março fica só o Mar, e por aí vai, exceto o maio, que ele precisa constar por inteiro. Se é um documento audiovisual, como elementos... Oi, pode falar. Deixa eu ver quem que levantou a mão aqui. Foi o Aldenor da Silva. Eu acho que ele quer fazer uma pergunta referente a que você acabou de falar. Sou eu mesmo. Pode fazer. Rapidinho, antes que passe, aí no acesso em 1º de novembro de 2021. Uhum. Às vezes a gente encontra o 9 aí, que é novembro, né? Uhum. Com maiúsculo, Uhum. né? O N maiúsculo. É errado, né? O correto é minúsculo. O correto é que seja minúsculo, porque a ABNT, quando ela traz a lista de informações, né, a lista de abreviaturas, ela também consta como minúsculo, e se você pegar pelos exemplos também da ABNT, é minúsculo. Ela não fala expressamente, tem um texto, quando você vai abreviar a primeira letra do mês precisa ser em maiúsculo, ela não fala. Mas a gente extrai isso da forma como ela traz os exemplos na NBR. Então, ela ficaria minúsculo. Ok, foi o que eu imaginei. Só isso? Por enquanto, sim, mas tem mais depois. Ah, não tem problema.
Então, é isso, a gente traz essa abreviação, até eu posso depois compartilhar, eu tenho o NBR aqui, eu posso depois mostrar como estão esses exemplos lá. Aí a gente faz isso posteriormente. Passando a parte de eventos, a gente também tem documentos audiovisuais que a ABNT traz para a gente. Eu não utilizei muito documento audiovisual. A ABNT, ela traz algumas informações essenciais que precisam ser citadas quando for arquivos dessa forma, nesse formato, como o título, diretor ou produtor desse documento, o local ou a empresa produtora, distribuidora, a data de especificação em unidades físicas e etc. No caso, a ABNT trouxe a informação, um documento audiovisual que é daquela série Breaking Bad. Então, ela referenciou da seguinte forma: Break, em maiúsculo, que seria o título desse documento. Aí, o subtítulo é o The Complete Second Season, e as outras informações. A produção executiva, o local de publicação, no caso foi Washington, e quem foi publicado, né? Que foi a Sony no ano de 2009, 3 discos do Blu-ray e tudo mais. São informações que variam muito de documento para documento. Então, você precisa estar sempre atento, às vezes consultando de fato a NBR, para conseguir fazer essas citações de documentos audiovisuais, porque cada um deles tem uma especificação diferente. A última NBR trouxe um exemplo de citação de vídeos do YouTube, com esse exemplo desse segundo, que é o Book 2010. Ele é um vídeo no YouTube que está nesse hiperlink. Esse hiperlink ele ainda está ativo na plataforma. Ele não tem o seu local de publicação, nem um nome referente, igual na de cima, né, que a gente tem o criador e executivo, ou o criador-produtor relacionado a essa informação. Então, eu coloco entre colchetes que essa informação não existe, indicando isso pelo SL e o SN. O ano desse link no YouTube, né, que ele foi publicado, é 2010, então eu posso colocar. Se é um vídeo, eu coloco o tamanho de extensão desse vídeo, que foi o caso 3 minutos, publicado por quem? Pelo canal que consta ali, que é o Leresta de Moda, é uma informação que está pela BNT, e a disponibilidade, disponível em, acesso em. Então, ali consta acesso em 25 de agosto de 2011, que foi a data que a BNT consultou esse hiperlink e fez essa referência. Essa informação é muito interessante agora que a gente está em época de pandemia, porque existem muitos vídeos que agora estão no YouTube e a gente vai ter que consultá-los em algum momento, utilizar essa informação em algum momento para trabalhos. Então, é interessante que ela tenha trazido isso, só que como foi apenas a título de exemplo, a gente vai ter que começar a subentender quais são as informações mais relevantes para vídeos do YouTube. Então, como ela trouxe, foi essa publicação, né? Foi o nome do vídeo, a data, a extensão, o nome do canal, o local em que ele está disponível, o acesso. Às vezes vão existir outras informações relevantes também, então a gente vai colocar para referenciar, para identificá-lo melhor. Quanto mais informações, né, melhor para ser identificado. Documentos jurídicos também podem ser referenciados, igual o site do Planalto, ou alguma outra informação de leis, constituições estaduais ou federal. E para esses documentos, os elementos essenciais se relacionam à jurisdição do documento, porque ele não tem um autor específico, né? A lei, ela não é de uma pessoa X ou Y, ela é do estado, ou do município, ou da União. Então, eu vou colocar essa jurisdição, o cabeçalho da entidade, em letras maiúsculas, porque são entidades públicas, a epígrafe e a ementa dessa lei, e os demais dados de publicação. No caso, eu tenho, por exemplo, a Constituição do Rio Grande do Sul. O autor seria Rio Grande do Sul, que é a jurisdição. A Constituição é o cabeçalho da entidade. Está na 4ª edição, atual Porto Alegre, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, de 95, que foi o ano da publicação, provavelmente. Esse é um exemplo da BNT. Ou eu posso também fazer a partir do site do Planalto, que é esse segundo exemplo.
que foi a Constituição da República de 88. O autor, jurisdição, seria o Brasil, porque é um documento nacional. Aí eu tenho identificação, o local, que foi Brasília, Distrito Federal, a partir de quem foi publicado foi a Presidência da República, e eu tenho a disponibilidade dele no site e o acesso dele, 1º de janeiro de 2017. Referências e algumas outras questões que a gente se deparou já um pouquinho e outras mais relevantes. 4 ou mais autores, como já foi dito nas citações, você pode utilizar o et al. Se eu utilizei o et al lá na citação, por verossimilhança, eu vou utilizar esse et al aqui na referência. Então, lá está et al, eu vou colocá-lo aqui também novamente para identificá-lo. Fica mais fácil para o leitor identificar e fica mais fácil para você referenciar. Caso eu não queira utilizar, quero citar todos os autores, eu vou citar todos os autores, não tem problema, não há prejuízo nisso. Se eu não tenho um autor, eu não sei o nome dele, é uma notícia do G1, é uma notícia de algum jornal local, e eu não tenho autoria, não existe o nome do jornalista que fez essa notícia. Eu vou colocar a informação a partir do título da notícia que eu estou utilizando. Nesse caso, é uma notícia do 0 Hora, mas eu não tenho autoria, então eu já começo pelo nome dela. Foi Onda de Frio, : reviravolta. É um artigo publicado na internet, mesmo que é um artigo de notícias, né, um noticiário. Então, eu grifei ali o 0 Hora. E essas demais informações são o ano de publicação, qual foi o número dessa publicação, onde ele está disponível e o acesso. Outras questões são relacionadas ao local da publicação, que é um elemento obrigatório. O local, ele geralmente é indicado como consta no documento, mas às vezes eu não tenho o nome dele ou está diferente da forma como eu deveria citá-lo. E às vezes eu não consigo identificar de forma alguma esse local. Então, eu posso utilizá-lo entre parênteses, às vezes eu sei o local, mas ele não está ali. Então, eu vou colocar entre colchetes o nome desse local de publicação. Ou eu não tenho, de fato, nenhuma informação e eu vou colocar sine loco de forma resumida entre colchetes, que fica o SL. Igual no exemplo. Krieger, Gustavo, Novaes, Luiz Antônio e Faria. Todos os sócios do presidente, ponto, é a 3ª edição. Não tem o local dessa obra, ficou SL, : escrita, que é a editora. O ano de publicação também é um elemento essencial. Mas, da mesma forma, existem documentos que a gente não consegue presumir ou identificar esse ano, e aí a gente utiliza novamente os colchetes. Os colchetes geralmente são utilizados para isso, que, como a gente viu lá atrás, eles servem para isso. É uma interpolação, é um acréscimo, é uma supressão. Então, é bem natural você estar sempre utilizando mesmo na referência. Aqui, a BNT traz da seguinte forma, quando você não sabe qual é o ano de publicação. Às vezes você tem ideia que pode ser 71 a 1972, então você vai colocá-los identificados. Mas, às vezes, você não sabe. Então, você coloca entre colchetes que pode ser o ano provável de 1969 com um pontinho de interrogação. Como foi feito ali no local da editora, dessa mesma forma, 1973 eu sei que é o ano, mas ele não está no documento que eu estou citando. Então, ele também fica entre colchetes. E por aí vai. Lá no final, a gente pode ver que, às vezes, eu posso saber a década certa, a década provável, o século certo ou o século provável dessa publicação. E, a partir daí, você vai utilizando os tracinhos e pontos de interrogação para identificar, de fato, qual a melhor condição que se encaixa ali para você com relação ao documento que você está citando. E é isso mesmo, a parte de, acho que são essas informações mais relevantes que a gente tem de referências, são os itens obrigatórios relacionados à autoria, ano e à editora de publicação, e as demais informações a gente tem aqui nessas indicações de referências das NBRs, que foram as que eu utilizei aqui, que
foi a consultada, mas existem as outras que estão lá no começo. E são essas as informações, eu acho que caem novamente, que são o que a gente bate mais em cima quando se depara com trabalhos. Alguns casos são excepcionais, que a gente vê uma ou outra vez na vida. Às vezes não tem na BNT, às vezes tem, a gente não está sabendo, tem que pesquisar. Mas agora eu abro para vocês, para dúvidas e questionamentos. Deixa eu encerrar aqui. Isso. Bom, temos duas pessoas que querem fazer pergunta. Vamos começar primeiro com o Aldenor, em seguida a Lívia, tá? Tá contigo a palavra, Aldenor. Obrigado. Então, vamos lá. Uma questão assim. É obrigatório o nome completo do autor ou essa abreviação? Né? Por exemplo, meu nome é Aldenor da Silva Ferreira. Se eu vou colocar no meu artigo, eu tenho sempre procurado colocar o nome completo. Ferreira Aldenor da Silva. E não ASF. Aliás, eu acho horrível esse negócio de abreviar, porque você não sabe quem é quem, né? Eu acho que tem que colocar o nome completo. Mas aí tá. É obrigatório uma norma da BNT ou não? Esse é um ponto. Essa é a primeira questão. Você quer que eu vou respondendo por esses pontos ou você quer que eu vou quer fazer todas elas e aí eu vou respondendo? Tá, não, aquela primeira já foi da data, né? Do maiúsculo, minúsculo, janeiro já foi. Essa daí, que é uma, nome completo. E a outra, se tem que colocar a página no final do livro, no final do artigo e tal. Por exemplo, eu utilizei um livro. Aí coloca lá poder simbólico, Bourdieu, poder simbólico, editora, cidade, tudo direitinho no final, página. P. as páginas. Né? Se é alguma coisa obrigatória assim, ou você só coloca na página que você utilizou, né? Como você deu o exemplo agora há pouco, né? Do artigo e tal. Ou do capítulo, na verdade, do trecho que você utilizou, né? Essas são as questões. Bom, o primeiro ponto sobre o nome abreviado. É uma situação que geralmente me perguntam, e é o seguinte: se a gente olhar no nosso Lattes, a gente vai ver que o nosso nome fica tanto como citar essa pessoa. No meu caso, fica Peixoto Emily Silva e também fica Peixoto ES. A BNT, ela traz as duas formas de exemplo na hora de referenciar essas pessoas. Então, ela não traz uma preferência ou determina que você faça exatamente assim ou exatamente assado. O que a gente vê é que ela pede e recomenda que você padronize o seu trabalho. Então, se eu estou citando Aldenor da Silva Ferreira por extenso, eu vou manter isso nas citações e vou manter isso nas referências. Lá na citação ficou Ferreira, vírgula, 2009, eu coloquei os nomes, eu vou lá embaixo na referência, eu vou colocar da mesma forma. Eu não posso colocar um abreviado e o outro eu colocar por extenso sem nenhum critério. Fazer isso aleatoriamente fica feio, esteticamente o trabalho fica feio, e também dá a ideia de que você não padronizou o que você está fazendo da forma mais correlata possível. Então, a única coisa que a gente tem é isso na BNT, são essas exemplificações. Posso até depois mostrar a tela para vocês de referências. Eu já procurei essa informação várias vezes, mas não existe nada assim que me fale obrigatoriamente que eu preciso constar o nome extenso da pessoa por extenso ou colocá-lo como abreviatura. Eu só preciso padronizar essa informação durante todo o trabalho que eu estou fazendo. No que se refere à página, existem algumas questões específicas. Se eu estou citando, eu li um livro inteiro, eu li esse livro como um todo, eu posso citar, certo, lá no final, que esse livro possui 1972 páginas. Só que fica um pouco confuso no caso do livro, porque parece que eu só consultei essa página. Então, o mais interessante é você colocá-lo só o nome do livro. Isso muda para o artigo, porque o artigo ele tem um limite específico. Não é só ele que está ali na revista. Então, eu coloco no artigo
que ele vai da página X à página Y. Então, eu vou colocar ali como item obrigatório o tamanho dele, né, a extensão dele. No capítulo de livro ou capítulo de uma coletânea, da mesma forma, eu não li a coletânea inteira e eu estou utilizando dessa coletânea só o capítulo X. Então, eu vou colocá-lo nessa referência lá embaixo, que eu utilizei só esse capítulo. Esse número de páginas geralmente é utilizado lá no final para identificar que você, às vezes, não leu toda aquela obra. Até uma vez, foi uma colega minha que apresentou no doutorado, ela colocou nas referências uma obra e ela colocou o número de páginas que ela consultou. Então, ela colocou da página X, da página 1 até a página 300. E aí ela foi questionada de uma ideia de um autor que estava além da página 300 e ela falou, não, eu só consultei esta obra até a página X. Então, serve para você identificar essa paginação na referência que você leu ou que você utilizou aquele documento na extensão relacionada àquele interstício de páginas. Da página X a Y você utilizou, então você conheceu aquilo. Eu não vou te afirmar categoricamente que é um item obrigatório você colocar na questão dos livros a página. Eu posso depois até passar para o Alex essa informação mais detalhadamente para você, mas o que eu tenho conhecimento sobre essas informações é isso. No artigo a gente coloca porque é um item obrigatório. Na questão do livro, se eu utilizei o livro inteiro, eu não preciso colocar essa página. E se é um capítulo de livro ou um capítulo de coletânea, de algum outro assunto que é só uma parte daquela obra, você coloca a paginação relacionada àquela parte específica. Bacana, obrigado. Eu só tenho mais uma. Pode fazer. A questão do título. Uhum. Se a ABNT deixa livre ou não, por exemplo, normal, negrito ou itálico, né? O título do livro, ou de qualquer livro, qualquer coisa, né? Artigo, o artigo a gente vai grifar o nome da revista e não o título. Aí, muitas pessoas colocam normal negrito, certo? O nome da revista ou o nome do livro. Outras aparecem itálico e negrito. Outros aparecem itálico e sem negrito. Ah, sim. É bem comum isso mesmo. Que a ABNT fala? Você precisa destacar alguma coisa na referência. Esse destaque ele pode ser ou em negrito ou em itálico. Eu não utilizo os dois. Aí, no caso do livro, eu vou destacar só o título do livro, não o subtítulo, e eu vou colocar esse título em negrito. Se eu coloquei um em negrito, eu vou colocar todo mundo em negrito. Eu não posso, ora, utilizar o negrito para aquilo e logo em seguida utilizar o itálico. Então, eu padronizo isso também. Se eu vou colocar em itálico todas as informações, então eu vou colocar tudo em itálico. Lá do começo da referência até o final, eu vou manter esse tipo de padrão no meu texto. Lívia, você é a palavra. No começo da apresentação, acho que você fala um pouquinho sobre as aspas, mas eu não consegui entender muito bem. Que eu quero saber se, tipo, na citação direta, eu preciso usar as aspas quando não tem os colchetes. Então, citações diretas, se ela tem até 3 linhas, eu vou abri-la com aspas duplas. Então, são um texto de 3 linhas, eu abro aspas duplas, coloco o texto da exata forma como ele se encontra, fecho aspas duplas e referencio ele entre parênteses. Os colchetes, eles servem apenas para, caso você precise fazer uma supressão daquele texto, uma interpolação, colocar, às vezes eu tenho uma citação direta, que ela começa em uma linha, ela tem um exemplo que para mim não é necessário, aí eu coloco o colchete falando que aquilo foi suprimido e termino ela em 3 linhas, fechando essas aspas duplas. Se nessa citação direta, que está entre aspas, que é uma citação com menos de 3 linhas, ela tem aspas no meio dela, então às vezes eu estou citando um texto que já tem aspas. Esse texto, ele vem com uma aspa simples, para indicar que ele é um texto com aspas. Eu coloco todo ele, o integral vem com as aspas duplas, né?
e o textinho que está no original, ele estava em duplas, eu vou colocar em simples, né? Que é aquela aspinha, só um risquinho, para identificar só que no original, aquela palavra ou aquele trechinho ali, ele tem essa identificação. Se nessa citação direta ela tem mais de 3 linhas, não existem aspas. Eu vou recuar, colocar em tamanho menor do que o do texto, pode ser em 10 ou pode ser em 11, depende do que o seu orientador falar, e ele vai ficar sem aspas, recuadinho ali 4 centímetros. Aí ele não existe aspas nenhuma nele, aí você pode escrever da maneira como consta no documento original. Consegui identificar sua dúvida? Sim, obrigada. Thalita, a palavra está com você. Boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida, na verdade, que eu estava fazendo um trabalho com uma colega e a gente queria usar o APUD, né? E nessa a gente falou com o professor, olha, a gente está querendo citar essa parte que era uma citação da citação, e a gente foi informada, né, na verdade, orientadas a não utilizar o APUD, que o APUD ele seria utilizado em alguma obra que a gente não conseguisse possuir o acesso a essa obra. Uhum. E se no momento que fosse uma obra que a gente poderia encontrá-la, ler, seria mais adequado que a gente lesse a obra e não fizesse a citação com a PUD. Uhum. E aí a gente seguiu essa ordem no momento, né? Porque foi o professor orientador que aconselhou a gente. Eu gostaria de saber se essa informação está correta ou se é melhor realmente a gente ir para a obra original do autor e ler, ou a gente pode fazer a citação da PUD mesmo sendo uma obra recente, não sendo uma obra assim que a gente tenha fácil acesso. Não, tá correto, sim. É que assim, o APUD, como a gente geralmente fala no âmbito acadêmico, ele, por ser uma citação de citação, você acaba não tendo certeza se aquela citação de fato é a ideia que o autor está trazendo, ou se é só um trecho extraído dali no contexto que aquela pessoa queria. Então, a gente sempre fica nessa dúvida no APUD e ela gera essa preocupação para o orientador e para o seu próprio trabalho. Então, recomenda-se que você não faça APUD, não é uma citação que você precisa colocar ao longo do seu texto. Se possível, se for uma obra que você consegue ter acesso ou numa biblioteca ou pela internet, vá atrás dela, consulte a obra original, que é muito necessário. A menos que, de fato, você não consiga encontrar essa obra e ela seja essencial para o seu trabalho, aí sim você converse com ele e fale que, não, de fato, é um elemento que eu preciso colocar no meu texto, então eu vou precisar fazer esse APUD, porque ele não é muito recomendado pela ABNT e também não é muito bem visto pelas bancas como um todo, seja banca de monografia, dissertações, porque você não está vendo o original, você está utilizando a citação de uma outra pessoa que entendeu aquilo. Você não está vendo, de fato, com os seus olhos, se aquilo é aquilo mesmo. Então, não é recomendado. Ele falou certo para você e pode manter dessa forma. Obrigada. Nada. Bom, vou aproveitar o gancho aqui da Lívia falando sobre das citações, né, diretas e indiretas. Teve uma discussão no nosso grupo de pesquisa quando a gente estava realizando, né, a questão dos fichamentos e tal. Quando eu quero fazer uma citação direta e indireta no mesmo parágrafo, só que do mesmo autor, como que seria feita essa referência? Você vai precisar primeiramente organizar esse pensamento. Então, assim, é uma citação direta de um trecho que de fato você quer citar diretamente. Então, às vezes você pode abrir aspas. Vai ser uma citação com 3 linhas ou ela vai ser maior que 3 linhas? Não, vai ser citação até de 3 linhas. Então, você vai abrir aspas, citar essa informação, fecha aspas, concluiu ali o pensamento. Aí você pode, posteriormente, depois desse pensamento ali, dessa citação, dessa forma, conforme conclui fulano de tal, é possível subentender que... Tananã, e você continua o pensamento dele,
terminou de falar do pensamento dele, abre o parênteses novamente e coloca o nome dele, só o sobrenome e o ano. Porque aí a pessoa que vai ler o seu trabalho vai verificar que aquilo não é uma ideia sua, é uma ideia que você está trazendo de uma outra pessoa, e você vai separar essa citação direta da indireta, mas ainda identificando que é um pensamento do mesmo autor, mas feitos de forma diferente. Você está concluindo, às vezes, resumindo aquela ideia, ou trazendo, condensando algumas informações que são necessárias numa citação indireta, posterior ou anterior, né? Depende de como você vai fazer. Entendi. Mais Alguém alguma tem? pergunta? Então eu vou continuar com as minhas perguntas. Tem uma pergunta também referente a quando eu quero utilizar um manual ou uma cartilha. Seria também a mesma ideia do... como que é o nome? Da ideia da Constituição também, para a citação? É um manual, ele foi feito por quem? Ele foi feito por uma instituição, por exemplo, uma universidade. Então você vai colocar Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aí o nome dessa cartilha ou desse manual e as informações que você tem ali. Às vezes, alguns manuais e cartilhas, eles vêm com uma ficha catalográfica na capa, antecapa ali, bem no comecinho, é um quadradinho, e ali tem as informações essenciais que você pode utilizar para referenciar esse documento. Se ele não tiver, aí você vai ter que ir atrás, de ponto por ponto, ver por quem foi publicado, né, com a instituição. Às vezes vamos dizer assim, Hospital Universitário de Mato Grosso do Sul, que é uma cartilha do hospital. Você vai colocar a instituição ou a entidade que você está falando, né, dessa cartilha, e não especificamente um autor, que às vezes você não vai ter. Entendi. A outra pergunta também é sobre a citação de textos estrangeiros. No caso lá, você mencionou também sobre a citação direta, de você ter colocado nossa tradução, no caso, né? Quando eu quero fazer a citação indireta desses textos também, eu tenho que indicar que são textos estrangeiros, porque eu acho que, se eu não me engano, eu li que em um texto que eles colocam tradução livre. Eu não sei se essa formatação assim é correta. A tradução livre, ela não é pela ABNT. Às vezes, algumas editoras utilizam isso num outro tipo de formatação que não segue necessariamente as normas que estão ali naquelas NBRs. Se você está fazendo uma citação indireta, que no caso são as ideias daquele autor, você não precisa colocar a tradução. A tradução nossa, ela geralmente é exigida quando você está fazendo uma citação direta. Então, eu quero colocar esse texto que está em espanhol no meu trabalho. E eu quero colocá-lo no corpo do texto. Posso. Só que eu tenho que colocá-lo lá no final, em nota de rodapé, mais indicado, a BNT não fala isso, mas é bem indicado você colocar o original na nota de rodapé traduzido, e aí ao final da indicação de quem é, né, do sobrenome, ano e página, colocar que foi uma tradução sua, a menos que exista uma tradução oficial, e aí você vai optar por isso. Mas se for uma tradução sua, você coloca a tradução nossa. Ou você pode fazer o contrário, citar diretamente o texto traduzido. Quando você termina a citação direta, coloca a identificação do autor, ano e página, vírgula, tradução nossa. E ao final, na nota de rodapé, você pode colocar o texto original identificado também. Então, é só inverter a ordem. Mas essa informação é mais para quando você faz citação direta. As citações indiretas são de fato para isso. Às vezes você tem um texto em alemão e eu quero falar desse texto em alemão, igual a gente utilizou Peter Harbely, que é um autor estrangeiro durante o mestrado. Eu não tinha acesso à obra original, assim, em alemão, eu tinha acesso à obra traduzida, então eu utilizava a obra traduzida, mas ali tinha as passagens em alemão que a gente conseguia identificar e consultar com algumas páginas que o professor trazia para a gente. Eu vou colocar o texto em alemão? Eu não vou colocar porque eu não falo alemão. E o meu leitor também não fala alemão. Então, muitas vezes é mais preferível isso mesmo, você pegar a ideia desse autor, colocar indiretamente ali e colocar, em vez de você citar explicitamente naquele texto, entre aspas, você fazer essa condensação do pensamento dele. É até recomendado que você faça isso em vez de fazer
diretamente, às vezes. Entendi. Eu tenho uma outra dúvida, vou colocar aqui no chat para você entender Tá. melhor. Aí, ó. Segunda ED ou segunda ED? Né? Porque assim, a partir do momento que você coloca segunda, esse pontinho aí é referente à segunda. Aí dá a entender que edição é uma palavra. Então, se depois de um ponto, então ela vem em maiúsculo. Uhum. Mas aí também fica segunda ED. Aí eu não sei o que diz a BNT. Eu Ah, acho, aí é a história do artigo, né? É melhor segunda ED do que essa segunda que está aí, segunda ED minúscula, entendeu? Mas não sei como é que é. A par do que a gente consegue subentender, a ABNT fala, expressa assim, o exemplo dela traz expressamente que você utiliza essa segunda opção, que é o 2ED ponto, que aí você está especificando, que é a edição 2, né? A gente não veria como segunda edição, veria edição 2, ED ponto, abreviado, né? Que edição, e aí continua a referência. Ela traz, de fato, o modelo dela é essa segunda alternativa que você colocou ali no chat. Tá. Espero se ficou alguma dúvida, pode repetir a pergunta, se às vezes eu não esclareci muito bem. É só repetir, a gente continua debatendo, não tem problema, tá? Enquanto isso, eu vou disponibilizar no chat o formulário de avaliação. Eu peço que todos respondam, se possível, que esse questionário vai ser importante para a gente avaliar como que a gente está desenvolvendo a ação, como que a gente conduziu. Enquanto isso, a gente tem mais alguma pergunta, caso ocorra? Enquanto ele vai colocando aí a lista, eu tenho mais aqui. Pode falar. Projetos. Você vai citar um projeto de pesquisa, um projeto, alguma coisa que você está citando ali, né? Eu já vi, às vezes, a pessoa colocar em caixa alta todo o nome do projeto, sabe? A primeira frase é todo o nome do projeto. E não sei, né? Às vezes você não tem autoria, né, no caso. Eu não tenho autoria desse projeto. Seria o caso de você colocar em caixa alta projeto X, no caso. Só que aí a caixa alta, ela ficaria na primeira palavra. Até porque, imagine se eu for citar esse projeto no corpo do meu texto. Eu vou colocar todo o nome do projeto em caixa alta, entre parênteses? Não vai fazer sentido. Então, eu coloco... A BNT até traz um exemplo colocar quando a gente não tem autoria, ela coloca o título de um documento em caixa alta, né? Um documento bem extenso, né? Um nome bem extenso. Aí ela coloca 3 pontinhos. Por exemplo, poderia ser projeto, 3 pontinhos, e aí coloca o ano e a página desse projeto. Você não precisa colocá-lo todo em caixa alta, até porque, se a gente for fazer essa comparação de citação-referência, ficaria um pouco difícil para a gente citar tudo em caixa alta. Lívia também levantou a mão. Lívia. Sobre as referências. Quando a gente vai referenciar um livro, o sobrenome do autor não precisa estar em negrito. É errado colocar em negrito? É errado. Se você tem um livro, você sabe o autor, você sabe toda a identificação dele, você vai colocar esse sobrenome em caixa alta, né? O sobrenome final dele em caixa alta. E o que você vai colocar em negrito ou em destaque, que pode ser negrito ou pode ser itálico, é o título desse livro. Se é um documento igual um artigo, aí no caso não vai ser o título, vai ser o nome da revista na onde ele foi publicado. Mas se você me falou que é um livro, você vai colocar só em negrito o título daquela obra e só o título, não o subtítulo. Para os decretos é assim também, né? Por exemplo, Brasil. Coloca em caixa alta, mas sem o negrito. Isso, exatamente. Brasil, em caixa alta, que no caso seria a autoria e a entidade Brasil, e aí o negrito seria do que se trata aqui, por exemplo, Brasil, Constituição Federal, eu colocaria o nome da Constituição em negrito, em destaque, para identificar aquela obra que eu estou citando. Obrigada. Nada.
Eu tenho outra pergunta também. Em relação às referências, quando eu supondo, pego um artigo do Cielo, do PubMed, e eu faço a referência certinho dele, questão do ano, dos autores, do nome do artigo, só que muitas das vezes não é impresso esse texto que eu utilizei. Na minha referência eu tenho que colocar, foi acessado, por onde, o ano... Ou é só conata. Então, toda vez que eu for utilizar, supondo um artigo que eu encontrei nesses sites, eu também tenho que colocar isso. E se você encontrou ele na internet, utilizou a versão que está na internet, aí você coloca disponível em, acesso em. Até porque às vezes você está disponível na internet, mas na data que foi apresentado o seu trabalho, aquele trabalho saiu. A pessoa que foi lá consultar não encontrou. Eu não estou encontrando esse trabalho. Eu acessei tal dia, então, às vezes aconteceu algum problema com a plataforma, ela saiu do ar, mas você tem ali a prova de onde você tirou aquela informação. Tem mais, assim, é mais garantia para você referenciar dessa forma do que você ocultar essa informação. É muito... melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta de informações. Entendi, obrigado. Carolina? Quando eu vou fazer a referência de uma entrevista em que é o autor falando assim, eu preciso fazer citação direta? Depende. Você precisa constar da exata forma aquilo que ele falou ou você vai trazer a ideia daquela entrevista? Porque se for aquela ideia, vai ser um documento oral. Até eu tenho uma informação aqui para esse tipo de citação. Dados verbais que a BNT traz para a gente, como dados obtidos em palestras, comunicações, a gente coloca essa informação, geralmente em citação indireta, né, que é a ideia daquela pessoa que falou, e lá na nota de rodapé a gente vai colocar da onde saiu, por exemplo, foi do evento tal, na cidade tal, dados disponíveis a partir dessas informações, e eu coloco informação verbal ali, que é uma informação que você obteve verbalmente, não por um texto ou por um documento físico ou eletrônico. Não sei se é exatamente isso que você queria. Era sim, obrigada. Mais alguém? Pessoal, só reforçando, por favor, preencha o formulário da avaliação do minicurso, por gentileza. Pode falar, Emily, se você quiser falar alguma coisa. Vou falar. Essas dúvidas, algumas delas, eu vou compilar aqui, eu já anotei, eu vou deixar separado. No material, depois, eu vou fornecer esses slides e eu vou colocar da onde estão essas informações na ABNT, que aí fica mais fácil, vocês podem... o PET disponibiliza para quem assistiu a palestra, essas informações fica mais fácil para vocês acompanharem depois, terem esse feedback. E aí eu consigo também trazer mais informações. Se eu tiver equivocado em alguma coisa aqui, eu também já corrijo. E se tiver faltando alguma informação, a gente acrescenta nesse documento que depois vai ser disponibilizado para todos vocês. Obrigado, Emily, pela disposição, hein? Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Não fiquem acanhados. Então, eu acho que vou fazer uma última pergunta para finalizar, né? Só um instantinho. Teve um caso também, quando estávamos realizando um fichamento, sobre a menina, ela fez uma citação, uma citação direta, só que consta lá na citação que tinha um grifo.
Aí fomos olhar no texto original para ver se, no caso, a menina tinha cometido esse erro ou se era o artigo. E, de fato, a gente constatou que o artigo não tinha o grifo e estava escrito nosso grifo. Nesse caso, caso aconteça aí esse pequeno equívoco na publicação do artigo, eu tenho que fazer essa observação, no caso, na minha referência, que está escrito nosso grifo, só que não apresenta o grifo do autor. Tá, peraí, tá como? Tá nosso grifo? Ela tinha um trabalho, ela citou uma informação de um trabalho e colocou nosso grifo. Isso, mas era uma citação direta. Aí ela copiou o texto certinho com lá e colocou nosso grifo. Aí, no caso, às vezes foi ela que grifou aquela informação. Não, estava na informação do texto. A gente olhou na informação do texto e estava escrito nosso grifo, só que não continha o grifo do autor. Aí, Alex, eu acho que era ao contrário, eu acho que era no texto dela, estava grifo do autor, né? Aí nós fomos no original, não tinha, não foi isso? Então, eu não lembro, mas era alguma coisa nesse sentido. E mas aí, caso... Pode falar. Aí, depois que você constatou isso, você vai utilizar essa informação. É só para eu ter ideia de como ficou. No caso, eu vou usar a informação ou deixo a informação de lado porque não tem o grifo? No caso, você deixaria de lado. Não existe grifo ali. Você está utilizando a obra original, né? Sem grifo. Então, você não precisa colocar, não. Entendi. Tá. Desde então, agradeço, Emily, pela sua disposição e pelo minicurso que você apresentou. Foi de grande valia, acho que para todos que estavam aqui. Só um instantinho que eu vou disponibilizar o link de presença. E em nome do PET Educação Física, a gente fica muito grato por todos que estiveram aqui e pelo PET de agroflorestal, elétrica, sistemas e o PET enfermagem também, que o Capacito PET é uma ação envolvendo todos esses PETs. Então, eu passo a palavra para você, caso você queira fazer algum agradecimento, alguma fala. E surgiu uma pergunta agora, eu acho, Lucimar. Pode falar. Eu não sei se ela clicou. Não, eu apertei errado. A pergunta que eu vi já esclareceu. Obrigada. Entendi. Que bom. Então, Emily, com você a palavra. Primeiro, eu quero agradecer novamente o professor Júnior, o PET de Educação Física, você, Alex, por ter mediado todo esse trabalho aqui com a gente, por ter novamente ter tido esse convite de estar aqui com vocês, trazendo essas informações, trazendo um pouco da ABNT. Eu sei que é um pouco difícil, né, a gente falar de ABNT num sábado de tarde, mas a gente sempre se depara com diversos problemas e diversas dúvidas na hora de confeccionar trabalhos. Então, esse conhecimento é o que, de fato, a gente já se deparou muitas vezes. Eu peço perdão se eu não atingi, de fato, a dúvida, esclareci a dúvida de vocês. Caso vocês ainda sintam dúvidas, podem entrar em contato comigo. Vou deixar meu e-mail no documento também, que vai ser disponibilizado. Se eu me equivoquei em algum momento, eu vou repassar tudo isso e até depois posso fazer um feedback posterior. Mas são as informações que eu trouxe pela ABNT e de conhecimento que a gente já teve na hora de edição de trabalhos. Eu faço algumas revisões também para algumas pessoas, alguns amigos, então a gente está sempre se atualizando ao máximo para poder compartilhar com vocês essas informações. Então, eu agradeço muito vocês, ao PET, a vocês que vieram aqui prestigiar esse evento. Obrigado pelas dúvidas, obrigado também por estarem aqui assistindo. Então, é isso que eu tenho para falar por enquanto. E aguardem, eu vou trazer depois esses documentos atualizados, tanto com a NBR, tanto com esse documento final. E espero que isso ajude vocês de alguma forma lá na frente. Thalita. Desculpa, só uma dúvida. Esse PET de Corumbá ou Campo Grande? É de Campo Grande, a Educação Física.
Ah, sim, tá bom. Obrigada. Mas foi muito boa a palestra de vocês, tá? Então, de parabéns. A gente é do campo de Corumbá, por isso que a gente ficou meio dúvida. Mas foi bom e ajudou da mesma forma. Mas em Corumbá, Thalita, tem o Conexões, né? O curso de psicologia. A gente é da melhor juiz do bem. psicologia, nem o PET, psicologia e pedagogia. Mas foi um professor que indicou para a gente. Inclusive, perfeito. O professor que eu comentei da norma da PUD, que mandou para a gente, falou, olha, vai ter esse evento, vai ser legal. E aí a gente entrou, né, para sempre ajuda a compreender melhor na escrita de trabalhos, então contribuiu bastante. Obrigada. Que bom. Perfeito. A gente agradece a participação de vocês, pede sempre que também nos auxiliem na divulgação quando tiver contato com os eventos, né? Porque para a gente, nosso intuito maior é cada vez mais colocar o PET à disposição aí da comunidade acadêmica e auxiliar na formação. Agradecer a Emily mais uma vez pela disponibilidade de, em pleno sábado, estar novamente aqui conosco, né? Auxiliando na formação, à disposição aí do grupo PET, agradecer ao Alex, parabenizar aí pela organização, condução dos trabalhos, e agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco, pedir, né, reforçar o pedido do Alex no que tange ao preenchimento do questionário, né, para a gente infelizmente tem tido pouco ressonância, mas esse preenchimento do instrumento, que é 5 minutinhos que você vai demorar preenchendo, para nós é de suma importância, porque é uma aprendizagem, né? Nós temos aí 12 petianos, 12 acadêmicos que estão aí ao longo da sua formação, atuando com atividades, atuando na organização de eventos, e para a gente é muito importante essas informações para que possamos ter um feedback daquilo que tem dado certo, né? E aquilo ainda que se faz necessário alguns ajustes. Desejo aí para vocês um bom sábado, um bom final de semana. Emily, mais uma vez, obrigado. Tá? E em breve a gente estará encaminhando para vocês a declaração de participação por e-mail, tá bom? Um abraço, bom descanso, se cuidem. Eu que agradeço. Um abraço e bom descanso para todos vocês.